Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Brasileiro, luta pela liderança. Temos o líder isolado, André Diamante, jogando contra ele que tá na cola, meio ponto de diferença apenas, Lucas Mito, que tá fazendo um excelente campeonato. Olha só, partida emocionante. Também teremos aqui Fir, que tá tentando correr atrás também da liderança depois de ter sido derrotado pelo grande mestre André Diamante. A Teral também tá vindo firme e agora o confronto direto entre os dois. Vai ser emocionante também. E a mesma coisa, o Molas, o mestre Molina, também foi derrotado pelo grande mestre André Diamante. E tá aqui lutando contra o Luigi, que tá vindo também muito firme. É a luta pela liderança. Vamos começar aqui com o Molas, que abre com peão dama. Temos aqui D5, C4, gambito da dama, recusado com E6. Cavalo C3, H6. O legal de ver essas partidas, galera, tenta se colocar no lugar de algum dos dois jogadores, né? Você tá jogando esse torneio e é um torneio presencial, é muito legal isso, né? Como é que você faz para buscar uma vantagem? Como é que você faz para ganhar uma partida, né? É muito interessante observar tudo isso, porque os caras abrem bem, fazem bem a abertura, sabem calcular, sabem tudo. Como é que faz para ganhar, né? É muito interessante o xadrez. Cavalo F3, cavalinho F6 e aqui peão toma, foi a decisão do Molas. E depois segue com o bispo aqui em F4. Bispo combate as casas escuras, temos trocas e aqui G3. O Molina quer colocar o bispo na longa diagonal. Roque, bispo vem para G2 e o bispo passa à frente da cadeia de peões, né? Que cadeia? Pode existir uma cadeia aqui depois de C6. Em geral, se joga C6 nessa posição, a gente fala que tem uma cadeia nas casas claras, né? Roque foi jogado, cavalo de bem em D7, dama já vem para casa de B3. Molina coloca a pressão no peão central, no peão de B7 e aqui C6 jogado pelo Luigi, galera, permitindo dama por B7. No entanto, aqui esse lance vai para o contra-jogo, né? Aqui poderia ir com torre por B2, com chances para os dois lados. Por isso, o Molina preferiu jogar com torre de A em C1. E aqui nós temos o lance B5, um lance arriscado demais, muito bem jogado aqui pelo Luigi, né? Uma aposta posicional aqui, porque as brancas podem tentar em algum momento o ataque da minoria. Esses dois caras atacando aqui esses três, tentando deslocar aí os peões, e uma das maneiras é jogar B5, mas não é toda a posição que dá para jogar B5 contra o ataque da minoria, né? Porque C6 vira uma fraqueza, mas se você conseguir colocar o peão em C4, depois desse peão já está comprometido, aí está garantido. Mas ainda tem muita luta, vamos ver. E3 foi jogado, A5, o Luigi vai para esse ataque aqui na ala da dama. A4 foi jogado, e aqui bispo D3, uma imprecisão aqui, um erro de cálculo do Luigi que não esperava por uma pancada aqui, um lance brilhante do Molina, que segue com essa belezura, meus amigos. Cavalo por B5, erros de cálculos também acontecem entre jogadores fortes, né? E esse lance ataca o bispo. Você fala, puxa, mas agora é só tomar a torre mais ou menos porque a dama tá atacada. Belo lance do Molina. Seguimos com o bispo toma, peão toma e agora a torre de F em B8. O Luigi corre atrás do prejuízo. Ele precisa recuperar o peão. Cavalo em E5 coloca a pressão no peão de C6. Temos torre por B5 não dando tempo. Agora a dama está atacada. E aqui, dama C3 foi jogado. Também é possível dama em A3 aqui. É a sugestão dos computadores. Indo para as trocas. No entanto, o mais natural é jogar mesmo com dama aqui em C3, mantendo o peão de B2 atacado e atacando o peão de C. Seguimos com C5, excelente lance, tentando desviar a defesa aqui do cavalo. Por isso, cavalo por D7 foi jogado, cavalo por D7 e agora sim, peão toma, cavalo toma, igualando o material. Partida difícil, bela reação aqui do Luigi. Dama em A3 naquele momento era a única possibilidade de manter uma vantagem segundo as máquinas, mas não era tão simples de jogar, né? Mas a posição continua desafiadora para o Luigi, que tem dois alvos suculentos na posição, contra um alvo suculento aqui do Molina, que segue com torre de F em D1, imediatamente indo para cima do peão. Cavalo em E6, por enquanto o peão está bem protegido. Torre C2, prepara para dobrar aqui, ataca, defende aqui, um lance extremamente flexível, pode triplicar, um lance poderoso. Torre C5 foi jogado, ataca a dama que agora sim vai para casa de A3, mantendo a torre cravada. E aqui, meus amigos, xadrez é um jogo difícil, o único lance, segundo as máquinas, seria a torre D8, protegendo a dama, dando liberdade para a torre poder jogar e trazendo mais uma defesa para o peão central.
No entanto, o Luigi joga com torre de A em C8 e leva mais um golpe tático aqui do Molina. Bispo por peão, e a torre nada pode fazer por conta da cravada que está existindo aqui na coluna C. Por isso a partida seguiu com dama em E5 e agora torre por C5 e aqui dama B3 jogado pelo Molina. Ele tem um peão a mais, mas ainda tem muita luta. Pressão em E6, pressão em F7. Seguimos com o lance A4, a dama está atacada. Vai para a casa de B7. Também é possível tomar aqui em A4, é uma confusão, né? Porque o bispo continua defendido, uma vez que você tem dama em A8 com cheque, recuperando peça na sequência. E a torre também está atacando a casa de D8, né? Então, por exemplo, aqui nessa sequência, você dá a dama cheque e se a torre voltar, puxa, e agora, né? Aqui você simplesmente toma, recupera material e vai para esse final com 2 peões a mais. Ainda tem jogo, é difícil, de repente as pretas conseguem encaixar um cheque perpétuo, alguma coisa, mas deve dar para ganhar isso aqui de brancas. Então é possível tomar o peão, mas aqui o tempo dos dois já está caindo. O Molina prefere colocar pressão agora aqui em F7, mantém o bispo defendido. Torre em A5 foi jogada e agora H4. Temos H5, E4, os lances têm que ser feitos com velocidade agora. Torre C5 foi jogado, dama vem para B4, faz contato na torre. Existe uma ameaça de danificar aqui a estrutura de peões. Torre C2 foi jogado, dama por peão, torre por peão, dama em E8 com cheque, rei vem para casa de H7, cai o peão de F7 com pressão para cima do cavalo. Torre B6 faz a proteção, mas a dama agora está sobrecarregada, tentando defender todo mundo, e por isso simplesmente depois de F4, que lance valente aqui do Molina, o Luigi abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Molina vai lutando aí, vai buscando a liderança, vai buscando sua norma aí de grande mestre, quem sabe, e conseguiu aqui essa belíssima vitória, né? Aqui a dama não tem mais como defender a posição. 91.6 para o Molina com lance brilhante, jogou muito firme essa partida. 84 aqui para o Luigi, foi bem, mas teve bastante luta, né? Mesmo após essa vantagem aqui do Molina, o Luigi conseguiu recuperar. A luta foi bem bacana, foi bem intensa. Vamos dar uma olhada agora na partida do Alexandre Fier contra a Teral, galera. A Teral que tá fazendo um torneio incrível. Ela que tá jogando aqui, lutando pela liderança no Campeonato Brasileiro Absoluto. Ela que já foi 8 vezes campeã brasileira. Não é brincadeira não. E o Fier também, campeão brasileiro e tudo mais. São dois grandes jogadores aqui do nosso país. D4 foi jogado, cavalo em F6. Por algum motivo sumiu o relógio aqui do Fier, daí dá essa deslocada na tela, ó que bacana, ó. Mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta o relógio, vai dar uma deslocada mais uma ou duas vezes. Vamos para essa abertura aqui de peão dama, pronto. E aqui cavalo C3, a gente tem como se fosse um gambito da dama recusado, alguma coisa nessa linha, né? A6 foi jogado, temos as trocas dos peões e aqui bispo G5, colocando pressão no peão central. Bispo em E6 foi jogado. C6 também é possível. Eu gosto dessas linhas mais laterais. Bispo E6 é mais perigosa essa linha, porque permite dama B3, o que parece um peão suculento, mas Juliana Teral prioriza o desenvolvimento e deixa o peão. Fier não ousa capturar, segue com E3, prioriza o desenvolvimento. Rafa, o que acontece se dama por B7 e depois dama por peão? Você está permitindo um contrajogo aqui para as negras, tá? Então não é o fim do mundo, mas é uma situação de bastante conforto aqui para Juliana Teral, né? Então o Fier não permite isso, joga com E3 simplesmente, torre B8, agora sim protege o peão, o cavalo vem para casa de E5 e a Ju segue aqui o desenvolvimento, bispo em E7 foi jogado. Cavalo por D7, cavalo toma, temos mais trocas. E aqui no final das contas, cavalo por D5 jogado pelo Fier. Coleta madeira, coloca o peão no bolso. Dama D6, o melhor lance da posição, ataca o cavalo, mas agora bispo C4 desenvolve uma peça. O Fier tá jogando tudo isso ao toque, galera. Tá no seu preparo, muito provavelmente, né? E aqui a Ju perde uma grande oportunidade de fazer o lance B5, meus amigos, por que não, né? E aqui a gente vai para uma variante completamente maluca, eu acho que ela tentou evitar essa linha com cavalo por C7 cheque. O que você vai fazer? Você tem que tomar esse cavalo, mas perde a defesa aqui de E6 e tem um ataque muito, muito, muito forte aqui, são 7 peões contra 4. Tudo bem que aqui são 3 peões por uma peça, né? Aqui tem um cavalo a mais. E a posição é difícil você jogar com esse rei exposto, a torre não está conseguindo jogar, mas os computadores dizem que a única maneira de jogar essa posição
e as pretas ainda podem lutar por alguma coisa, seria jogar nessa variante, tá? Então vou mostrar aqui um pouquinho mais, aqui uma variante aqui do computador, para mesmo assim, mesmo se tivesse chegado nessa posição, aonde o computador dá como equilibrado, o que a gente poderia esperar seria uma partida muito, muito, muito emocionante, né? Muito difícil aqui, um caos completo. A gente não sabe quem tá melhor, pior e nem porquê, né? Se esses 3 peões vão ser compensação ou não, isso é que se trataria essa partida nessa variante. Mas Teral prefere colocar o rei em segurança e agora cavalo C3 foi jogado aqui pelo Fier, mantendo seu peão a mais. E agora o ponto todo é que a Juliana Teral não parece ter compensação pelo peão, é isso que está parecendo. Torre de F em 8, roque, temos trocas em C4. E aqui a torre vem para a coluna D, né? Não parece que a Teral não conseguiu com isso uma torre na 7ª, um alvo, né? Um peão isolado para o adversário, um ataque ao rei, qualquer coisa que pudesse dar alguma compensação pelo peão não parece existir aqui. Torre de A em D1 foi jogado, B5 ataca a dama e agora cavalo vem para casa de F6. A3 e aqui finalmente C5 foi jogado. Temos trocas, mais trocas e aqui torre D1 e mais trocas. Bora jogar esse final, a Ju vai lutar pelo empate. H5 foi jogado, dama cheque, rei vem para casa de H7, dama D3 cheque, rei vem para casa de G8. E aqui B4, o Fier não permite nenhuma expansão na ala da dama. A dama tá atacada, vai para C7, H3 é o profilático. Tira a casa de G4, dá uma casa de fuga para o rei. Dama centraliza, e aqui a dama propõe trocas. Dama em E6, Z4 foi jogado. E aqui H4. A lateral tem possivelmente, né, uma possibilidade no futuro aqui, esse lance é estratégico, porque se ela consegue dar um cheque em E1, por exemplo, em algum momento, e capturar aqui em F2, imagina que essa dama que tá aquelas loucuras, aquelas coisas todas. É possível aqui uma situação de cheque perpétuo. Dama vai para E1, dama vai para G3, dama vai para E1, dama vai para G3 e consegue um empate. Então H4 é sempre uma esperança nesse tipo de final com peão a menos. Rei H2, rei H7, E5, cavalo H5 foi jogado, cavalo chega na casa de 4 já ameaçando levar uma galera embora. Dama em F5 não permite isso. E aqui cavalo D6, um cavalo poderoso aqui do Fier, atacando muita gente. Dama em E6 foi jogado. E aqui rei G1 e G6, tem que ter paciência. Mas esse lance não foi bacana. Acabou pendurando aqui o peão. Talvez dama em A2, mas é um lance arriscado demais esse lance da máquina, sugerido pela máquina. Porque você colocar a dama para longe da defesa do rei não é muito natural. E a ideia é que se dama por H4 tem dama em A1 com cheque, seguido de dama por E5 com cheque salvando aqui o cavalo, né? E aí depois de um G3 a gente vai para essas trocas e talvez as pretas tenham possibilidades de lutar por um empate, mas muito difícil. Se rei H2, por exemplo, o que você vai continuar aqui? Aí volta a dama para casa de E6, poderia seguir dessa maneira. No entanto, depois de dama por H4, sempre tem essa ideia de dama por E5 com cheque, né? Então, ainda assim, um tema bem difícil de encontrar. A lateral acaba jogando G6 e cai em H4, e agora o Fier tem 2 peões a mais. Tudo bem que aqui cai em E5, mas esse lance não vem com cheque. Então, permite agora ao Fier continuar com a sua vantagem de 2 peões com o cavalo por F7. Dama em E1 com cheque, rei vem para casa de H2, o rei encosta no cavalo e aqui cavalo G5 foi jogado. Dama em E5 com cheque, G3 cobre, o cavalo vem para F6, a lateral ainda acredita na luta, mas o Fier vai para um lance para acabar a partida, sensacional, um lance espetacular aqui, porque a posição é perigosa, galera. Sei lá, vou jogar um F4 aqui, já empatou, né? Cuidado com esse. O Tripinha tava falando, rasga um F4. O Caveira falou, é isso mesmo. O Zóio falou, será? Né? Aí não sei. Então aqui teria cheque perpétuo, dá para empatar. Mas o Fier vai para esse lance, meus amigos. O quê? Dama em H8 aqui forçando a captura da dama. Não tem outro lance. Esse lance é forçado, né? Aqui o rei não pode ir para nenhuma outra casa. Por isso o rei para H8 e agora sim o Fier conseguiu forçar a troca das damas, né? Simplificando para o final com 2 peões a mais. A lateral ainda tenta lutar mais um pouco. Mas depois dessa maioria avançando aqui de 3 contra 1, a lateral abandona aqui a partida. Bela luta aqui contra o Alexandre Fier. Vitória do Fier que vai buscando a liderança, 93,3% de precisão contra 88,6%. Tivemos uma bela batalha, né? E aqui a partida mais importante dessa rodada. Lucas Mito contra André Diamante, o grande mestre Diamante. A luta pela liderança. Será que o GM Diamante vai conseguir se manter
na liderança, ou será que o Lucas Mito vai derrotar o grande mestre André Diamante e vai buscar e assumir a liderança, hein? Vamos ver, momento importante. Peão do rei jogado pelo Lucas Mito. Lembrando que o Lucas Mito é mais novo do que o grande mestre André Diamante. E uma curiosidade é que durante alguns anos o GM Diamante foi o professor do Lucas Mito. Então a gente tem aqui o discípulo jogando contra o seu mestre, né? Muito legal, muito legal. Vamos ver aqui. Aliás, isso vai acontecer nesse torneio na próxima rodada é Lucas Tomiello, também vai jogar contra o Diamante, também aluno, mestre internacional, aluno do GM Diamante. Vários aqui passaram por ele, né? Vamos lá, C5 foi jogada a defesa siciliana, cavalo em F3, cavalo C6 foi a escolha do Diamante, D4, peão toma, cavalo toma, G6, a dragão acelerada. Isso é muito legal, eu sou muito fã. Eu detesto a dragão, mas eu gosto da dragão acelerada e da hiper acelerada. Eu não sei, não me pergunte por quê. Aqui C4 foi jogado e agora cavalo em F6. Eu acho que porque eu tenho um pouco mais de controle na dragão acelerada e na hiper acelerada. A dragão ela é mais violenta, né? Assim, ela é mais caótica. Eu acho que deve ser isso. Eu não tenho mais tanto controle sobre ela, né? Aqui ainda é interessante, é tático, mas dá para ter um pouco mais de controle. Cavalo C3 foi jogado D6 e aqui essa ideia aqui de D6 é bastante interessante. Também é possível trocar aqui, depois jogar D6, ou também é possível desenvolver aqui em bispo em G7. O Diamante preferiu essa linha. Temos o bispo em E2, cavalo toma, dama toma e o bispo já vem com ameaças na diagonal de casas escuras. Bispo em E3, jogado pelo Lucas Mito, segue o desenvolvimento. Roque, dama D2. Lucas Mito preparadíssimo, joga aqui firme, joga com velocidade. E aqui A5, um lance muito interessante, ganhando bastante espaço na ala da dama. Roque foi jogado e A4, sem perdão. Aqui torre de A em D1, o bispo vem para casa de E6, começa a se desenhar o ataque aqui no peão de C4, com o peão em A4 dificultando B3. A partida segue com o lance bispo D4 e aqui o cavalo manobra para D7. Os bispos se encaram, F4 foi jogado, bispo toma, dama toma. E aqui o único lance da posição que exclama F6, jogado pelo GM Diamante. E aqui o Mito parou para pensar bastante, né? Aqui o Diamante já torrou também bastante relógio, concentração absoluta dos dois. E esse lance exclama, controla a casa de E5. Qualquer outro lance, galera, as brancas começam a gostar muito aqui da posição, né? Você vai jogar aqui um cavalo C5, por exemplo, parece um lance bem natural, mas as brancas já têm ataques, por exemplo, com H4, por exemplo, diretamente com E5, né? Então F6 controla bem a casa de E5 e H4 aqui já não funciona mais por conta de dama B6, né? E aqui então força a troca de damas e acaba qualquer possibilidade de ataque. Mito segue, aqui ele pensa bastante, pensa por 15 minutos, segue com esse lance cavalo D5 que é bastante natural. Mas claro que aqui você tem que calcular cavalo B5, é a linha mais crítica, né? Então não é nada fácil, quando a gente fala é natural, mas tem toda uma calculeira aqui envolvida. Por que não cavalo B5, por que não rei H1? Né? A gente viu algumas linhas onde dama B6 pode forçar a troca de damas. Então cavalo D5 não permite o dama B6 e se você quiser trocar, pelo menos melhora a estrutura de peões. Diamante segue com torre C8. Temos aqui o lance B4, peão toma, bispo por cavalo foi jogado, peão toma e dama em B6. O Diamante conseguiu aqui, para ele é fundamental jogar sem as damas no tabuleiro por conta já da estrutura enfraquecida aqui em torno do rei dele. Temos trocas, torre D3 foi jogado, torre de F vem para casa de E8, torre vem para casa de E3, colocando pressão no peão, colocando uma pegada na casa de E6, cavalo D7 foi jogado, torre em E1 e o rei vem para casa de F7, B4 tira a casa de C5 do cavalo, cavalo vem para B6, ataca os peões e aqui torre em E4 faz a proteção. Qualquer passo em falso aqui pode ser fatal. F5 foi jogado pelo Diamante, atacando a torre que vem para casa de D4. E aqui torre em C7. Lances extremamente precisos pelos dois lados, muito bem calculados. Seguimos com o lance torre C1 e agora a torre de E em C8, né? Colocando aqui, impedindo o avanço do peão. Rei F2, H5 ganha espaço. Aqui rei em E3 e a posição é perigosa demais. O que você vai tentar aqui? As brancas não conseguem tentar essa ruptura de peão porque já tem uma pegada muito forte nessa casa.
você não quer tirar a torre daqui, por exemplo, vou manobrar a torre para... Aqui é a vez das pretas, né? Vou manobrar aqui a torre para D2, por exemplo. Cuidado, aqui você pode ganhar a coluna com torre A8, né? Então a posição ela é bem difícil. Torre A1 foi jogado pelo mito, não permitindo torre em A8. E aqui o diamante volta a colocar pressão no peão, por isso o torre C1 vem para defender. E aqui, de fato, o melhor que os dois podem fazer aqui é concordar no empate. Pode-se dizer que torre A8 é possível, mas permitir C5 não é muito recomendável, né? Então quem está sugerindo torre A8, senta aí e joga contra o C5 do mito, né? Porque vai vir pancada. O computador se garante com torre A8, o ser humano eu não sei, né? Então aqui eles concordam no empate. Partida duríssima aqui, muito bem jogada por ambos os jogadores, né? O mito tá com um nível absurdo, 97.8, 98.7 pro diamante, partida de nível muito bacana. E aqui a gente tem a classificação, por enquanto, ao final aqui da sétima, né? Foi sétima rodada, vamos puxar aqui na tela cheia para vocês poderem ver. Ao final aqui da sétima rodada, temos diamante com 6,5, galera. Foram 6 vitórias seguidas, né? Ele tá fazendo uma performance absurda. E aqui esse empate contra o mito se mantém líder isolado. Na cola temos o Fear, que o diamante já jogou e ganhou. Temos o Molina, que o diamante já jogou e ganhou. Temos o Lucas Mito, que o diamante já jogou agora e empatou. E vai jogar na próxima rodada contra o Lucas Tomiello, seu aluno também, né? Só que agora o diamante vai de brancas. A gente vai ter uma partida com certeza emocionante aí, né? E as demais partidas aqui, ó, quem é que vai jogar? Vamos colocar aqui em eventos. Como é que eu faço para ver as partidas, Rafa? Escreve aqui na barrinha, ó, Brasil, e ele já acha aqui o Brazilian Chess Championship. E vamos ver quem é que vai jogar. Teremos aqui diamante contra o Tomiello. Molina contra o Fear, galera, vai pegar fogo isso aqui. O grande mestre Everaldo Matsura contra o Lucas Cardoso, toda a luta aqui pela liderança. Também Matheus Ribeiro contra o Berardino, aqui o Bruno contra o Henrique, o Darcy Lima, grande mestre, contra o Rodrigo da Silva Borges e por aí vai. A Juliana Teral com essa derrota deu uma caidinha, mas vai jogar aqui contra o Luciano, pode ser com vitória e tudo mais, que ela volta para topo de tabela, né? Torneio fortíssimo, galera, torneio fortíssimo. A gente vai acompanhando aqui o Campeonato Brasileiro 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!